gravando o vídeo anterior. Então a imagem está entre menos 4 e 4. Ela sai dali da origem do 0, 0. Ela deve atingir o máximo, né, agora na 1/4 do caminho. Então ela deve atingir o máximo aqui em π. Deve atingir o valor 0 em 2π. O valor mínimo ela deve atingir aqui em 3π. Depois, né, no ciclo, ela volta a zerar em 4π. Então o gráfico vai ficar algo assim. Sai daqui do 0, 0, crescente porque é positiva. Depois ela decresce, passa pelo 0, vem até o 3π aqui embaixo, sem passar, lógico. E depois volta aqui para o 4π. Então nós temos aí o esboço desse gráfico. Obviamente esse gráfico continua, né? E se repete esse ciclo, tanto para a esquerda quanto para a direita. Mas na primeira volta nós temos aí o esboço desse gráfico, tá? Então ela sai do 0, atinge máximo no π, e depois 0 de novo no 2π. No 3π ela atinge mínimo e volta a zerar no 4π. Eu vou plotar esse gráfico no GeoGebra só para eu ter certeza, se, né, verificar se é isso mesmo. Então vamos lá. Bom, então aqui no GeoGebra, eu plotei aqui o gráfico, tá? Ó, então o A vale 4, então aqui à esquerda, ó, 4 seno de 0,5x, que é meio x, 4 seno de meio x é o nosso gráfico. Vamos acompanhar aqui. Eu tenho, então, ele sai do 0, 0, atinge valor máximo aqui no π, decai até 0, depois vai a um valor mínimo, menos 1, aqui no 3π, depois volta ao 0 no 4π. Dali para frente, ela continua, né? É um gráfico cíclico, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ok? Então, com isso, nós somos capazes de construir alguns gráficos de seno e cosseno também, né? Então eu vou fazer um teste com uma função cosseno. E aí vamos fazer uma estratégia de como executar esses gráficos para a gente poder reproduzir eles, tá? Então vamos voltar lá para a nossa lousa. Então agora aqui eu inventei uma outra função, tá? G de x igual a meio cosseno de 3x, tá? Vamos tentar ver se eu já consigo plotar esse cara aqui agora, tá? Então eu vou já tentar investigar isso aqui. O que eu verifiquei até então é que quando eu multiplico toda a função por um número, deixa eu marcar ela aqui. Quando eu multiplico a função toda por um número, ou seja, tem aqui, ó, meio que multiplica, né, meio que multiplica toda a função, como essa função, como o cosseno está sempre preso entre 1 e menos 1, esse camarada aqui, o meio, faz com que eu faça uma outra prisão, né? Se ela estava entre 1 e menos 1, agora eu sei que ela vai estar presa entre menos meio e meio. Então eu sei que a imagem está entre menos meio e meio. Agora, olhando aqui para o ângulo, eu tenho que o ângulo aqui dentro, ele está multiplicado por 3, né? Então o que a gente percebeu é que quando o ângulo está multiplicado por algum número, é como se eu cortasse o período anterior. O período anterior da função cosseno toda, antes, sem esse 3 aqui, ela era 2π, só que quando eu multiplico por 3, é como se eu cortasse em 3 pedaços. Então o período, né, ele é o período anterior, que era 2π, só que agora está dividido pelo número que está aparecendo ali, que é o 3. Então o nosso período, ele vale agora 2π sobre 3. Ok. Então agora eu tenho que ser capaz de esboçar aqui o gráfico, né, minimamente. Então eu vou desenhar aqui o eixo Y, o eixo X. Eu sei agora que o período vale 2π sobre 3, então eu vou marcar aqui, ó, 2π
sobre 3, tá? E vou dividir aqui esse cara nas partes, né, nos quadrantes, né? É mais ou menos isso, né? Só que não é os quadrantes porque foi achatado aqui o período. Mas vou dividir ao meio, então aqui no meio, metade de 2π sobre 3 é só 1π sobre 3, tá? Metade de 1π sobre 3 é 1π sobre 6, depois faça a conta aí, tá? Metade de π sobre 3 é π sobre 6. E aqui no meio, aqui é 1π sobre 6, 2π sobre 6, aqui é 3π sobre 6. Também é conhecido como π sobre 2, tá? Só vou escrever aqui só para π sobre 2. Se eu simplificar esse com esse, vai dar π sobre 2. Mas deixa assim, por enquanto não faz diferença isso, né? É bom saber, mas não faz diferença. E vamos lá. Essa função, ela está presa entre menos meio e meio, ok? Então, deve ter um cara superior aqui, ó, que é o meio. Um cara inferior, que é o menos meio. E essa função não é a função seno, ela é a função cosseno, certo? Então, a função cosseno é aquela que começa lá em cima. Ela começa aqui, ó, no zero imagem maior aqui. Então, é esse cara aqui. Depois ela vai baixando até 0 no π sobre 6. No π sobre 3 ela atinge o mínimo. Ela atinge o mínimo aqui embaixo. Depois ela volta a zerar. E depois ela vai atingir o máximo. Lá no 2π sobre 3. Então o gráfico dessa função, ele faz isso aqui, ó. Vem até aqui, atinge o mínimo, volta a zerar e depois vem para cá. Percebe que sempre é uma curva, né? A gente não pode achar que a ligação é reta, que a gente já viu a construção do gráfico do cosseno. Então esse é o gráfico. Nossa, ficou bem feio, mas tudo bem. Esse aqui é o gráfico da função g de x igual a meio cosseno de 3x, tá? Lógico, obviamente, esse gráfico continua tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Inclusive aqui atrás ele vai passar no menos π sobre 6 e continua aqui, ok? Bom, então vamos fazer um resumão para ficar com algumas estratégias aí de construção de gráfico, pelo menos por enquanto até agora. Vamos ver, vou abrir uma outra página. Então, vou fazer aqui uma espécie de um resumo. Se eu tiver uma função, por exemplo, seno, tá? Do tipo, alguma coisa que multiplica o seno de outra coisa que multiplica o ângulo, o que eu sei de cara. Essa função seno ela tem aquele mesmo comportamento das funções seno, que a gente já viu. O que vai mudar, o que vai alterar aqui vão ser o período e a imagem. Então, a imagem vai estar um valor preso entre menos A e A. Espera aí, deixa eu só arrumar isso aqui. Está um valor preso entre menos A e A. Só tomar cuidado porque, né, o que pode acontecer se esse A for negativo, né, então eu vou fazer de um jeito bem mais, vou escrever de um jeito bem preciso como vai ficar essa imagem. Só um segundo. De um modo bem preciso, para A pertencente aos reais, a imagem é menos o valor absoluto de A, está presa entre menos o valor absoluto de A e o valor absoluto de A. Pronto, agora eu contemplo todas as possibilidades. Aí A pode ser negativo ou positivo, que essa estratégia aqui ela se mantém, tá? Então, a imagem ela está entre menos o absoluto de A e o valor absoluto de A. Essa é a imagem para esse tipo de função. E o período, ele vai ser o seguinte, ele vai ser o período da função seno, que a gente já tinha discutido lá atrás, nos outros vídeos, que é 2π, dividido
pelo valor de B. E aqui, para ficar mais exato, mais preciso também, eu vou colocar sobre o valor absoluto de B, tá? É o valor numérico de B. O valor absoluto, desculpa. Então, nós temos aí uma estratégia para a função. Isso vale tanto para a função seno quanto para a função cosseno. Obviamente, o que vai mudar é o gráfico entre as duas, mas a estratégia, mas o período e a imagem, eles se mantêm dessa forma. Ok? Bom, gente, eu vou parar por aqui por enquanto. Vocês devem ter alguma atividade lá para fazer. E aí a gente vai conversando sobre esses assuntos, ok? Então, o que nós vimos hoje foi nós vimos então nesses vídeos a apresentação das funções seno e função cosseno e como que a gente plota o gráfico dessas funções, ok? Então, logo mais à frente eu devo falar da função tangente, mas agora, por enquanto, não, mas a gente vai elaborando aqui, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, que se vocês não tiverem entendido, vocês me perguntem e a gente vai trocando, ok? Então, bons estudos para vocês.